Já se sentiu como um Zé Ninguém em meio a uma roda de bacanas? Aquela hora em que você solta uma ideia, mas ela é ignorada, e aí 5 minutos depois, outro cara fala a mesma coisa e, de repente, virou a oitava maravilha do mundo? Essa situação, que dá nos nervos, escancara uma verdade indigesta sobre a interação humana, que pouca gente topa encarar. O respeito não vem de graça, a gente precisa conquistar ele. E se eu te contasse que um pensador político polêmico lá do século XVI tem um mapa da mina para você nunca mais ser deixado de lado? Nicolau Maquiavel, muitas vezes chamado de o pai da ciência política moderna, virou bode expiatório por séculos a fio, porque teve a ousadia de descrever o mundo como ele realmente funciona, e não como a gente gostaria que fosse. As sacadas dele sobre a mente humana e as relações de poder não servem só para chefões e políticos. São um conhecimento essencial para qualquer um que queira ser ouvido, valorizado e respeitado em qualquer ambiente social. Hoje, vamos desvendar os segredos maquiavélicos que podem mudar a forma como os outros te veem, sem precisar apelar para a manipulação ou a trapaça. Antes de mergulharmos de cabeça nessas dicas que podem dar um up na sua vida, não esqueça de sentar o dedo no like e se inscrever no canal. O seu apoio é o combustível para eu continuar trazendo conteúdos de primeira, que te dão uma nova perspectiva e que você não encontra em qualquer esquina. Além disso, ao se inscrever, você será o primeiro a saber quando pintarem vídeos novos que podem dar um chega pra lá na forma como você se move no mundo social e profissional. Vamos começar com a principal lição de Maquiavel sobre o respeito. Ele nasce de uma mistura de admiração e receio. Calma, não estou falando para você sair por aí botando medo nas pessoas. O que Maquiavel sacou é que os seres humanos naturalmente respeitam aqueles que têm qualidades ou habilidades que podem trazer benefícios ou prejuízos para os seus interesses. Essa regra psicológica está sempre valendo nas nossas interações sociais, quer a gente se ligue nisso ou não. Pensa no que rola quando uma pessoa nova entra na sua firma ou no seu grupo de amigos. Em quanto tempo você define o status dela? Quase que na hora. O seu cérebro já começa a fazer as contas. Será que essa pessoa manja dos paranauês? Será que ela tem moral com gente importante? Será que ela pode me ajudar ou me atrapalhar? As respostas para essas perguntas vão dizer o quanto de respeito você vai dar para ela de cara. Essa avaliação automática acontece porque a gente evoluiu em tribos, onde identificar as relações de poder era fundamental para sobreviver. Nossos ancestrais precisavam sacar rapidinho quem mandava no pedaço e como se posicionar em relação a essa pessoa. Esses mesmos instintos continuam bem enraizados na nossa mente hoje em dia, agindo por debaixo do nosso radar. A primeira dica maquiavélica para conquistar respeito é se tornar valioso através de um conhecimento especializado. Maquiavel notou que os príncipes que tinham habilidades ou conhecimentos únicos que os outros precisavam tinham menos chances de enfrentar rebeliões ou falta de respeito. Ele escreveu: um príncipe não deve ter outro objetivo ou pensamento, nem escolher outra coisa para seu estudo, senão a guerra e suas regras e disciplina. A gente não está se preparando para uma guerra do renascimento, mas a ideia continua valendo. Domine uma área que os outros achem importante. Pensa em como as pessoas reagem de forma diferente a alguém que sempre oferece soluções inteligentes, em vez de alguém que só reclama dos problemas. A pessoa que tem um conhecimento que ajuda os outros a atingir seus objetivos naturalmente chama a atenção e conquista respeito. Quando você fala com a propriedade de quem realmente entende do assunto, as pessoas instintivamente te escutam. Mas é aí que muita gente pisa na bola, tenta virar experta em tudo. Maquiavel acharia isso uma baita besteira. Em vez disso, descubra áreas específicas do conhecimento que tenham a ver com o que o seu grupo social ou profissional mais valoriza. Essa tática certeira cria o que os estudiosos chamam de assimetria da informação, uma situação em que você tem informações valiosas que os outros não têm, o que te coloca em um patamar acima. Por exemplo, se você trabalha com marketing, virar o cara que manja dos gatilhos mentais por trás do comportamento do consumidor faz com que a sua opinião seja essencial.
Em um churrasco com os amigos, saber os melhores botecos da cidade, os eventos mais irados ou os points mais badalados te transforma em um guia valioso. O assunto em si não importa tanto, o que vale é ter algo que o seu círculo de amigos valorize. A segunda dica maquiavélica é ter atitude e ser firme nas suas decisões. Maquiavel percebeu que nada acaba mais rápido com o respeito do que a indecisão e a incerteza. Ele escreveu: aquele que adapta sua política aos tempos prospera, e da mesma forma, aquele cuja política se choca com as exigências dos tempos não prospera. Traduzindo para o nosso dia a dia, tomar atitudes firmes que estejam de acordo com o momento atual conquista respeito, enquanto a hesitação demonstra fraqueza. Pensa nas pessoas que você admira. Será que elas ficam sempre se questionando ou pedindo desculpas pelas suas decisões? Ou será que elas avaliam a situação, fazem escolhas claras e bancam as suas decisões? Isso não quer dizer ser teimoso ou se recusar a mudar de ideia quando surgem informações novas, mas sim ter a confiança de tomar decisões sem pensar demais ou querer a aprovação de todo mundo antes. Essa qualidade é ainda mais importante porque está cada vez mais rara na nossa cultura, onde todo mundo tem que concordar com tudo. Hoje em dia, muita gente trava com medo de tomar decisões erradas ou de ofender os outros, e acaba sempre deixando os outros decidirem ou enchendo tudo que fala de si e talvez. Quando você quebra esse padrão, falando e agindo com convicção, você logo se destaca. Para colocar essa dica em prática, não precisa virar a sua vida de cabeça para baixo. Comece cortando as frases que te botam para baixo do seu vocabulário. Não sei se está certo mais, ou acho que é uma ideia idiota mais. Antes de dar a sua opinião, se pergunte: eu acredito no que eu vou falar? Se a resposta for sim, fale com clareza, sem rodeios e sem pedir desculpas. Se não, por que falar alguma coisa? A terceira dica de Maquiavel é ser generoso na medida certa. Maquiavel notou que os chefes espertos precisam parecer generosos, mas sem esbanjar dinheiro à toa. Ele escreveu: um príncipe deve aparentar ter todas as virtudes, mas nem sempre deve agir virtuosamente. Essa aparente contradição mostra que ele entendia muito bem a mente humana. A impressão de que você é generoso muitas vezes vale mais do que o tanto que você dá. Para conquistar respeito, isso quer dizer ser generoso de forma estratégica com o que você tem, seja conhecimento, contatos, tempo ou coisas materiais. O segredo é escolher o momento certo para ser generoso, em vez de sair distribuindo tudo sem pensar. Quando você ajuda alguém em um momento decisivo, o impacto psicológico é muito maior do que se você ajudasse sempre com coisas pequenas, criando uma impressão duradoura e um sentimento de que a pessoa te deve um favor. Por exemplo, se oferecer para ajudar um colega a terminar um trabalho urgente durante uma crise vai gerar mais respeito do que ajudar sempre com tarefas bobas. Da mesma forma, apresentar alguém para um contato importante justamente quando essa pessoa precisa causa uma impressão muito mais forte do que apresentações aleatórias. Essa tática garante que a sua generosidade seja notada e valorizada de verdade. Mas Maquiavel te alertaria para não deixar que as pessoas se acostumem com a sua generosidade. Ele sabia que a gente tende a não dar valor para o que vem fácil demais. Quando você coloca limites na sua generosidade, você acaba aumentando o valor dela. Isso não quer dizer ser pão duro, mas sim garantir que as suas ajudas sejam reconhecidas como escolhas importantes e não como obrigações. A quarta dica é dominar o seu lado emocional. Maquiavel sabia que os líderes respeitados mantêm a calma, não importa o que aconteça. Ele aconselhava os príncipes a mostrar emoção de forma estratégica, em vez de reagir por impulso. Os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque ver é dado a todos, tocar a poucos. No mundo de hoje, isso quer dizer manter a estabilidade emocional, principalmente em situações de estresse. Quando os outros se desesperam, a pessoa que mantém a calma naturalmente assume o controle. Isso não quer dizer esconder as suas emoções, afinal, mostrar o que você sente de verdade cria conexão.
mas sim escolher quando e como mostrar as suas emoções, em vez de deixar que elas te controlem. Pensa em como o respeito por alguém que tem um ataque de fúria por causa de um problema bobo diminui rapidinho, em comparação com alguém que encara os desafios com garra e tranquilidade. Essa última pessoa demonstra um autocontrole raro, que mostra que ela tem capacidade de liderar. Quando você desenvolve essa qualidade, as pessoas instintivamente te procuram nos momentos de crise. Para colocar essa dica em prática, comece a prestar atenção no que te tira do sério. Quais situações sempre te fazem reagir de forma exagerada? Depois de identificar essas situações, você pode criar estratégias mentais para manter a calma quando elas pintarem. Técnicas simples, como respirar fundo antes de responder, ou mudar a forma como você pensa sobre a situação, podem te ajudar a ter mais controle sobre as suas emoções. A quinta dica de Maquiavel para conquistar respeito é ser visto da forma certa. Maquiavel sabia que a forma como as pessoas te veem muitas vezes é mais importante do que quem você realmente é. Ele escreveu: "Todos veem o que você parece ser, poucos experimentam o que você realmente é." Pode parecer cínico, mas essa frase tem uma sabedoria enorme sobre as relações sociais. As pessoas formam opiniões baseadas principalmente no que elas podem ver. Você pode ter qualidades incríveis, mas se ninguém souber disso, você não vai conquistar respeito. Por outro lado, garantir que as suas qualidades sejam vistas da forma certa faz com que as pessoas te valorizem. Isso não quer dizer sair por aí se gabando, mas sim garantir que as suas qualidades sejam notadas por quem importa. Por exemplo, se você resolve um problemão no trabalho, mandar um e-mail rápido para as pessoas envolvidas não é se exibir, é mostrar que você fez um bom trabalho e que merece ser valorizado por isso. Maquiavel também diria para você parar de diminuir as suas conquistas. Quando alguém te elogia pelo seu trabalho, responder "não foi nada" ou "qualquer um faria isso" não demonstra humildade, e sim faz com que os outros não te valorizem. Em vez disso, diga um simples "obrigado, me esforcei bastante para fazer isso", mostrando que você merece o elogio e que você se dedicou para fazer um bom trabalho. A sexta dica é construir uma reputação de pessoa confiável. Maquiavel dizia que a reputação de um governante era o seu bem mais valioso. Um príncipe deve ter muito cuidado para nunca deixar escapar de seus lábios algo que não esteja cheio das 5 qualidades mencionadas acima. Ele deve parecer, ao vê-lo e ouvi-lo, todo misericórdia, toda fidelidade, toda integridade, toda bondade, toda religião. Maquiavel estava falando sobre política, mas a ideia vale para tudo. A sua reputação é construída através de atitudes que as pessoas observam ao longo do tempo. Depois de construída, essa reputação influencia a forma como as pessoas interpretam tudo o que você faz. Uma boa reputação faz com que as pessoas te vejam de forma positiva, enquanto uma reputação ruim faz o contrário. Para construir uma reputação de pessoa confiável, você precisa cumprir sempre com o que promete, não importa o tamanho da promessa. Se você diz que vai fazer alguma coisa, faça, do começo ao fim e no prazo. Essa qualidade se tornou tão rara que, se você demonstrar isso sempre, você vai se destacar. As pessoas naturalmente respeitam e dão prioridade para quem elas sabem que vai entregar o resultado, sem precisar de cobranças ou lembretes. É simples, mas exige esforço. Nunca prometa nada de leve e trate cada promessa como se fosse um contrato. Se acontecer algum imprevisto e você não puder cumprir com a promessa, avise antes que ela não seja cumprida sem explicação. Com o tempo, você vai construir uma reputação de pessoa que tem palavra. A sétima dica de Maquiavel é entender e usar o contexto a seu favor. Os textos de Maquiavel sempre mostram a importância de entender as situações e adaptar as estratégias de acordo. Ele acreditava que as ideias precisam ser usadas com atenção aos detalhes de cada situação e não seguindo fórmulas prontas. No mundo social, isso quer dizer entender as regras não escritas, as relações de poder e os valores que valem em cada ambiente.
O que gera respeito em uma startup criativa pode ser diferente do que funciona em uma empresa tradicional. A pessoa que consegue entender esses sinais e adaptar o seu jeito de ser vai sempre se dar melhor do que quem usa as mesmas estratégias em todos os lugares. Para desenvolver essa inteligência, você precisa observar e experimentar. Preste atenção em quem é respeitado em cada lugar e quais atitudes fazem com que essa pessoa seja respeitada. Veja quais formas de se comunicar são mais eficazes e quais não dão certo. Depois, teste jeitos diferentes de agir e veja quais dão o resultado que você quer. Essa tática te permite entender as relações sociais de uma forma que a maioria das pessoas nem imagina. A 8ª dica de Maquiavel é construir alianças estratégicas. Maquiavel sabia que nem as pessoas mais capazes conseguem vencer sozinhas. Ele aconselhava os governantes a criar laços com aqueles que pudessem aumentar o seu poder. Um príncipe deve mostrar-se um patrono da habilidade e honrar aqueles que se destacam em cada arte. No mundo atual, isso quer dizer criar laços com pessoas que têm qualidades e influência que te complementam. A sua rede de contatos influencia a forma como as pessoas te veem, tanto pela sua ligação com essas pessoas, quanto pelas oportunidades que esses contatos te trazem. Quando pessoas importantes te respeitam e valorizam a sua opinião, os outros naturalmente seguem o exemplo. Para construir alianças de forma eficaz, comece identificando pessoas que têm qualidades, recursos ou contatos que te complementam. Em vez de pensar nessas relações como negócios, procure criar benefícios para os dois lados. O que você pode oferecer para essas pessoas? Como você pode ajudar elas a atingir os objetivos delas, enquanto elas te ajudam a atingir os seus? As melhores alianças são aquelas em que os dois lados ganham. Depois que essas relações estiverem criadas, Maquiavel diria para você dar atenção para elas. Ele sabia que as alianças precisam ser cuidadas, mostrando sempre que você é leal e que você agrega valor. Na prática, isso quer dizer sempre encontrar formas de ajudar os seus amigos. Não se esqueça de deixar um valeu demais caso tenha gostado do conteúdo. Já imaginou entrar em uma roda de samba não para ser mais um, mas para ser o centro das atenções? Não pela força, mas pela energia que irradia. A chave para isso, e para muito mais na vida, reside em princípios atemporais, como os de Maquiavel, que, ao contrário do que se pensa, não são sobre manipulação, mas sobre maestria social. Um dos segredos é plantar para colher. Lembre-se do ditado: quem semeia vento, colhe tempestade. Construa pontes antes de precisar atravessar o rio. Ofereça ajuda genuína, estenda a mão sem esperar nada em troca. Quando você cria um histórico de reciprocidade, as pessoas naturalmente se sentem investidas no seu sucesso, como em um bom time de futebol, onde todos torcem uns pelos outros. Outro ponto crucial é saber discordar com elegância. Maquiavel já dizia que um líder inteligente não busca a aprovação unânime, mas entende quando a oposição de princípios serve melhor aos seus interesses. Afinal, dize-me com quem andas e te direi quem és. No mundo moderno, isso significa valorizar quem tem coragem de pensar diferente e defender suas ideias com integridade. Não se trata de ser do contra por ser, mas de apresentar um ponto de vista alternativo com clareza e respeito, sem medo de desafiar o senso comum. A arte está em discordar sem ofender. Em vez de atacar a pessoa, foque na ideia. Apresente sua perspectiva com argumentos sólidos e sem rodeios. Essa postura demonstra inteligência e confiança, qualidades que naturalmente inspiram respeito, mesmo em quem pensa diferente. Imagine, por exemplo, uma reunião onde todos concordam com uma estratégia furada. A pessoa que aponta os problemas com tato e sugere alternativas ganha muito mais pontos do que os que apenas balançam a cabeça em concordância. A imprevisibilidade também tem seu valor. Maquiavel já sacava que uma dose de surpresa impede que te subestimem ou manipulem. Afinal, o esperto vive do bobo, o bobo do trabalho. Não estamos falando para você virar um salafrário, mas para entender que o ser humano se acostuma rápido com padrões.
Quebre a rotina de vez em quando. Mostre que você tem mais a oferecer do que as pessoas imaginam. Se você é conhecido por ser sempre bonzinho, mostre as garras em uma questão importante. Se costuma apresentar análises detalhadas, surpreenda com uma recomendação concisa e assertiva. O segredo é que essas mudanças devem ser intencionais e oportunas, não aleatórias. O objetivo é mostrar que você não é uma caixinha fechada, não parecer instável. Quando as pessoas sentem que você tem profundidade, elas prestam mais atenção no que você diz e faz. A comunicação não verbal é outra ferramenta poderosa. Maquiavel sabia que a presença e a postura dizem mais do que as palavras. Um líder respeitado entra em cena com uma aura que chama a atenção antes mesmo de abrir a boca. No dia a dia, isso significa prestar atenção na sua linguagem corporal, no tom de voz e na sua posição no espaço. Estudos mostram que esses elementos não verbais influenciam mais a percepção da sua autoridade do que o conteúdo do seu discurso. Comece observando a si mesmo. Como você se porta, onde você se coloca em um grupo, como é a sua voz. Depois de mapear seu ponto de partida, fica mais fácil melhorar. Ajustes simples, como manter a postura ereta, evitar gestos nervosos, fazer movimentos deliberados e falar em um ritmo mais lento com pausas estratégicas, podem fazer uma enorme diferença. O timing estratégico também é fundamental. Maquiavel já dizia que a mesma ação, em momentos diferentes, pode ter resultados opostos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, já diz o ditado popular. Isso significa saber quando falar, quando agir e quando esperar. Uma ideia genial, apresentada na hora errada, pode fracassar. Uma observação simples, feita no momento certo, pode parecer uma revelação. Para desenvolver essa sensibilidade, é preciso paciência e atenção. Antes de falar ou agir, pergunte-se: este é o momento ideal? Minha intervenção seria mais eficaz depois? Quais fatores podem aumentar ou diminuir seu impacto? Guardar uma carta na manga até a hora certa pode multiplicar seu efeito por 10. A arte de se revelar na medida certa é outro trunfo. Maquiavel aconselhava os governantes a mostrarem certas qualidades e esconderem outras, criando uma imagem cuidadosamente construída. No mundo social, isso significa entender que tanto o excesso de abertura quanto o excesso de privacidade prejudicam o respeito. Quem se expõe demais parece carecer de limites e discrição. Quem se fecha demais parece inacessível e desconfiável. A chave é escolher o que revelar, a quem e quando. Compartilhe experiências e opiniões que demonstrem suas qualidades, mas sem abrir demais a porteira. Contar um desafio que você superou mostra resiliência sem criar vulnerabilidade. Expor opiniões ponderadas dá aos outros uma ideia do seu pensamento sem sobrecarregá-los com seu ponto de vista sobre tudo. Cultivar uma reputação de justo é essencial. Maquiavel sabia que, mesmo nos ambientes mais competitivos, ser visto como alguém que joga limpo era fundamental para o respeito duradouro. É preciso ser misericordioso, fiel, humano, religioso e íntegro, mas também estar preparado para agir de outra forma quando necessário. No dia a dia, isso significa reconhecer o mérito dos outros, aplicar critérios consistentes e não fazer distinção sem justificativa. Quando as pessoas acreditam que você vai tratá-las com justiça, elas tendem a respeitar sua autoridade e suas decisões, mesmo quando elas não as favorecem diretamente. Para construir essa reputação, seja justo em todas as suas atitudes, principalmente quando você está no poder. Reconheça as boas ideias, não importa de onde venham. Aplique os mesmos critérios para aliados e oponentes. Assuma a responsabilidade quando as coisas dão errado e compartilhe o crédito quando dão certo. A persistência estratégica é outro ponto importante. Maquiavel acreditava que o respeito é conquistado por aqueles que demonstram compromisso inabalável com seus objetivos, apesar dos obstáculos. A persistência realiza o impossível, diz o ditado. Isso significa escolher as áreas onde você vai mostrar uma determinação acima da média. Quando os outros veem você perseguindo seus objetivos com garra, eles naturalmente atribuem qualidades como determinação e convicção a você.
A chave é ser estratégico na hora de escolher onde persistir. Tentar ser incansável em tudo dilui o impacto e esgota seus recursos. Escolha as áreas onde seu esforço será mais visível e valorizado. Deixe claro seu compromisso com essas áreas e mantenha o mesmo diante dos desafios. Equilibrar a independência é fundamental. Maquiavel sabia que um líder respeitado sabe ouvir os outros, mas também tomar suas próprias decisões. Ele alertava contra a dependência excessiva de conselheiros e a rejeição total de opiniões alheias. É preciso ter a fama de ponderar as opiniões dos outros, mas de tomar decisões independentes. As pessoas respeitam quem pensa por conta própria, mas está aberto a novas ideias. Para colocar esse princípio em prática, peça a opinião dos outros em questões importantes, mas deixe claro que a decisão final é sua. Demonstre que você valoriza as opiniões alheias, mesmo que siga outro caminho. Explique seus motivos quando sua decisão for diferente das recomendações dos outros, mostrando que você levou em consideração o que eles disseram. A forma como você lida com as críticas também diz muito sobre você. Maquiavel sabia que a reação às críticas influencia a percepção que os outros têm do seu caráter e da sua capacidade. Um líder respeitado não se desespera com as críticas, nem ignora o feedback válido. É preciso receber as críticas sem se defender, mas sem abrir mão dos seus limites. Quando você reage às críticas com ponderação, em vez de se deixar levar pela emoção, você mostra segurança e sabedoria. Antes de responder a uma crítica, respire fundo e separe a emoção da análise racional. Pergunte-se: o que posso aprender com essa crítica? Como posso usar essa informação para melhorar? Mesmo quando a crítica é injusta ou mal feita, responder com calma e extrair o que for útil demonstra maturidade. Agora, imagine como esses princípios maquiavélicos podem transformar seu dia a dia. Visualize-se entrando em uma sala com total consciência da dinâmica de poder, sabendo como se posicionar para causar o máximo impacto. Imagine-se falando com confiança, suas ideias ganhando peso não porque você exija atenção, mas porque você criou as condições para que os outros valorizem sua opinião. A beleza desses princípios está no fato de que eles se baseiam na psicologia humana, não na manipulação. Você não está enganando ninguém para que te respeitem. Você está apenas alinhando o seu comportamento com os mecanismos naturais que geram respeito. Essa abordagem funciona porque ela ataca as causas do desrespeito, em vez de apenas tratar os sintomas. O que mudaria na sua vida se você nunca mais fosse ignorado ou desvalorizado? Como sua carreira decolaria se suas contribuições fossem sempre reconhecidas? Como seus relacionamentos melhorariam se o respeito mútuo fosse a base de tudo? As transformações vão muito além de ser ouvido, elas alcançam todos os aspectos do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Se você gostou dessas ideias, considere apoiar este canal com um Valeu Demais. Sua contribuição financeira nos permite continuar pesquisando e produzindo conteúdo que pode transformar vidas. Cada Valeu Demais financia centenas de horas de pesquisa, redação e produção que dedicamos a cada vídeo. Mas isso é só a ponta do iceberg. As ideias de Maquiavel sobre psicologia humana e dinâmica social são muito mais profundas. Como esses princípios se aplicam em diferentes culturas, que ajustes são necessários em ambientes profissionais específicos? O que acontece quando vários maquiavélicos disputam o poder no mesmo espaço? Essas perguntas abrem um leque de possibilidades para futuras explorações. Que outras figuras históricas podem nos oferecer insights tão valiosos sobre o comportamento humano? Que sabedoria atemporal está escondida em textos que consideramos ultrapassados ou controversos? A busca por essas respostas promete revelar ferramentas ainda mais poderosas para navegar no complexo mundo social. Lembre-se, respeito não é sobre dominar os outros ou manipulá-los para que te obedeçam. O verdadeiro respeito nasce da sua capacidade de gerar valor,
da sua coerência e do seu engajamento com as pessoas ao seu redor. Ao incorporar esses princípios maquiavélicos na sua vida, você não está se tornando outra pessoa. Você está apenas mostrando o seu verdadeiro valor para um mundo que poderia não percebê-lo. A jornada para conquistar o respeito não termina com a compreensão desses princípios, ela apenas começa. A verdadeira transformação acontece quando você começa a aplicá-los no seu dia a dia, observando os resultados e aprimorando sua abordagem com base no que você aprende. Esse processo empírico e iterativo leva a um nível de eficácia social que poucos alcançam. Qual princípio você vai colocar em prática primeiro? Qual abordagem te chama mais a atenção? A beleza desse sistema está na sua flexibilidade. Você pode começar por onde quiser, com o princípio que melhor se adapte à sua situação. Não existe um ponto de partida certo, porque cada pessoa é única. A única coisa que não pode faltar é a coragem de começar.